Bom, gente, sempre que surgem inovações ou novas perspectivas, se realizam projeções sobre o futuro. Ah, no futuro será assim, no futuro será assado. Então essas projeções podem muitas vezes estar equivocadas. No passado se falava muito da tecnologia, falava que a globalização ia estender a tecnologia ao mundo inteiro. O mundo inteiro ia se comunicar mutuamente, ia se formar cada vez mais uma cultura única no mundo, o mito da aldeia global. Esse mito foi derrubado ao mesmo tempo que a gente viu que cada país, cada cultura se insere de maneira assimétrica nessa globalização. E cada cultura, cada economia se manifesta de uma maneira mais poderosa ou menos poderosa nessa globalização. Então uma acaba aglutinando a outra, uma acaba se sobressaindo sobre a outra. E você tem inclusive hoje em dia um movimento de resistência à cultura local, um movimento de negação dessa cultura massificada global. Então o mito da aldeia global acabou não se tornando verdade. Outro mito, por exemplo, é que a tecnologia facilitaria a nossa vida, realmente facilitou, mas nos deixaria mais tempo livre. Você que pode trabalhar no futuro com empresas de tecnologia ou então com a economia mundial, sabe que nem mesmo uma viagem de avião é motivo para você se desconectar do trabalho. Você pode trabalhar durante o voo também. Então você realmente facilita a vida, mas você não tem mais tempo livre devido à tecnologia. Tá? Essas projeções elas podem se tornar equivocadas. Quanto à tecnologia, voltando a ela, você pode ter a extensão dela, mas essa extensão, lembre-se, ela vai ser sempre assimétrica. A inserção tecnológica dos Estados Unidos é completamente diferente da inserção tecnológica da Bolívia, que é completamente diferente da inserção tecnológica da China, que por sua vez é completamente diferente da inserção tecnológica da África do Sul. Okay? Cada país vai ter a sua própria maneira e muitas vezes você vai ter países que estão completamente ausentes, estão completamente excluídos desse processo de globalização. Ok? E é isso que o texto ele vai abordar. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão de produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não vem se concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia que conta com uma mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Então, o processo de desenvolvimento tenta, na verdade, inserir cada país nesse processo de globalização, mas ainda é bastante assimétrico, ainda é bastante hierarquizado, embora esteja cada vez mais extenso. Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que na verdade se reconhece nesse processo. A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo. Mentira? Verdade. Incorporando a agricultura, a indústria e os serviços, os três setores de economia, com o maior destaque nos países desenvolvidos. Ele falou de uma maneira geral? Falou de uma maneira geral. Ele errou em algum momento? Não. Ele respondeu a pergunta? Respondeu. Então já sabe qual é a resposta certa. Mas vamos ver o que tem errado nos outros. Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo modelo fundamentado na capacidade tecnológica. Tem desacelerado? Lógico que não, cada vez é maior. Tá? O fluxo cada vez, mercadoria, capitais é cada vez maior. O fluxo é cada vez maior, cada vez mais acelerado e cada vez com maior volume. C. As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico. Cuidado, sempre que a gente falar de globalização, se a gente falar de espaço global, a gente nunca pode falar em equidade, em igualdade. As condições são diferentes, nós sabemos disso. Então temos que tratar como desigual. As condições são desiguais e isso é um fato no mundo. D. Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam antigos centros de industrialização concentrados em países emergentes. Esses tecnopolos estão principalmente aonde? Países centrais. Então você tem Vale do Silício nos Estados Unidos, você tem na costa leste o MIT, Massachusetts Institute of Technology, no Japão você tem, na Europa você tem, no Brasil você tem? Você tem.
Obviamente nos principais centros urbanos, Campinas, no caso do Parque Tecnológico do Fundão, ok? Então nas áreas mais desenvolvidas do planeta. Então não é a resposta certa. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento decorrente da dispersão da produção do conhecimento na esfera global equipara-se aos países desenvolvidos. Por mais que possa estar crescendo, equipara-se é igual, chegou no mesmo patamar dos países centrais, dos países desenvolvidos? Óbvio que não, né? Estamos ainda um passo atrás. Então a resposta certa, como eu já falei, é a alternativa A.